Fala galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e vamos falar do jogo Coritiba e Vasco, jogo que foi no Couto Pereira, casa do time do Coritiba, né? Situação das duas equipes não são das melhores, né? Pior ainda para a equipe do Coritiba, que é a penúltima colocada com apenas 2 pontos após esse empate. O Coritiba ainda não venceu, 3 derrotas e 3 empates, e a equipe do Vasco é 14º colocado com 6 pontos. Lembrando, o Vasco, né, só venceu na primeira rodada e 24 jogos sem vencer no Brasileirão, né? Uma derrota e 3 empates. A equipe do Vasco vem de 2 empates seguidos no Campeonato Brasileiro, galera. E vamos acompanhar aqui mais um vídeo do nosso canal aqui, Sport Center, falando tudo sobre esse jogo entre Coritiba e Vasco. Vou deixar o link na descrição. Cresce direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. Vamos lá, fãs de esportes. Complemento da quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O Coritiba empatou com o Vasco em 1-1. O Zé Roberto abriu o placar no primeiro tempo, fez 1-0 para o Coritiba. E depois o Eric Marcos buscou o empate para o Vasco na segunda etapa. Terminou assim, 1-1. Não é aquele bom resultado para ninguém. E o Elton Serra vai falar da partida, que não foi aquela partida que deu vontade de assistir, hein, Elton? Um soninho de vez em quando. Um jogo muito abaixo, né, do que a gente esperava pela necessidade das duas equipes. O resultado foi muito pior pro Coritiba, claro, né, um time que joga em casa, está na parte de baixo da tabela, mas esperava um pouco mais do Vasco também, né. Primeiro, a gente tem que olhar do ponto de vista tático esse jogo, né, o contexto em que o Vasco enfrentou um Coritiba que jogou com uma linha de 5, jogou com 3 zagueiros, os alas tentando explorar ali as costas dos laterais do Vasco. E o Vasco sentiu dificuldades, né, com Gabriel Peck, com Alex Teixeira, principalmente, né, esses jogadores tentando articular pelo lado do campo, abrir espaço na defesa do Coritiba, que jogou no contra-ataque, né, parecia um time que jogava fora de casa pela postura. O Vasco teve muito mais posse, mas o Coritiba é quem criou mais e que conseguiu chegar ao gol justamente quando o Vasco ofereceu esse espaço. A gente está vendo o lance, o Léo sai para fazer a cobertura do Lucas Piton. E aí esse espaço deixado pelo Léo nessa cobertura gera também esse espaço para o Zé Roberto fazer 1-0. O Vasco sofreu menos, né, no primeiro tempo defensivamente, mas quando o Coritiba conseguiu abrir espaço, a gente viu ali o Robson fazer a jogada pelo lado direito e acionar o Zé Roberto no finalzinho do primeiro tempo. Segundo tempo a gente viu o Coritiba até sair um pouco mais. Consequentemente, o Vasco teve mais espaço, né? Imaginava até o Coritiba sendo uma equipe um pouco mais defensiva, até porque tinha um resultado nas mãos. E aí o Vasco melhorou um pouco a sua produtividade, e isso não passa pelo Andrei Santos. Eu acho que o Andrei Santos, inclusive, é um assunto à parte. É um jogador que, desde que retornou, ainda não mostrou o futebol que mostrou na temporada passada, mas dependeu, mais uma vez, de seus garotos, né? Melhorou no segundo tempo e a gente viu o Eric fazer o gol. A gente vai ver já, na verdade, o Eric fazer o gol. Mas foi um jogo, Marcelo, onde o Coritiba teve a oportunidade de sair vencedor, se controlasse o jogo como fez no primeiro tempo. Quando tentou sair um pouco mais, talvez para fazer o segundo gol, com o Vasco cedendo os espaços, sofreu nos contra-ataques e a gente está vendo uma falha defensiva e o gol de empate do Vasco. Com relação a desempenhos, acho que o Vasco até sai com um resultado melhor pelo desempenho abaixo. Mas no cômputo geral, de fato, foi um resultado ruim para os dois. Pois é um Coritiba que a gente na quinta rodada, quando não tem nenhuma vitória na competição, Elton, a gente já sabe qual é a competição do Coritiba. É fugir mesmo da zona de rebaixamento e isso vai ser até o final. Vai ser uma luta muito grande. E o Vasco? O Vasco tem uma vitória, né, que foi o primeiro jogo contra o Atlético. O que é que vai ser da vida do Vasco nesse Campeonato Brasileiro? Como é que você enxerga nesses 5 primeiros jogos? Rapidamente sobre o Coritiba, um time que já mudou de treinador, né, nesse início de Campeonato Brasileiro. Mostra, de fato, que não vai ser um ano fácil, né, para a equipe paranaense, como tem sido nos últimos anos, né, tentando sobreviver na Série A. O Vasco a gente esperava de um time, claro, que vem da Série B, por mais que seja um time muito tradicional, ainda vive seu processo de reconstrução, principalmente de reconstrução financeira. A opção pelo Barbieri na temporada foi também para fazer o Vasco ser uma equipe mais protagonista com a bola, porque era a ideia do time do seu treinador no Bragantino, por exemplo. Então o Barbieri ele chegou com essa proposta e vem tentado jogar dessa forma. A questão
que é um time que ainda oscila demais, não só por ter jogadores jovens que estavam acostumados a disputar a Série B e encontram um outro cenário em 2023, que são jogos mais competitivos, são jogos mais difíceis, por mais que o Coritiba seja uma equipe que talvez, né, a gente não sabe ainda, como você falou, é muito cedo, é uma equipe que deve brigar contra o rebaixamento, pode surpreender, pode, mas nesse momento se coloca dessa forma, mas mesmo assim é um jogo diferente de um jogo de Série B, de um jogo de estadual, até de um jogo de Copa do Brasil, porque o Vasco foi eliminado precocemente na Copa do Brasil pelo ABC. É um time que está se reacostumando a jogar essas grandes competições. Não fez um bom jogo contra o Bahia tem até feito jogos com desempenhos razoáveis, mas oscila demais durante o jogo. Foi o caso de hoje, como eu falei, né? Foi um time que até teve mais a bola, mas quando cedeu espaços na defesa, tomou 1-0. Quando o Coritiba foi mais protagonista jogando em casa, o Vasco tendo espaços, até conseguiu atacar um pouco mais. É um time que, para ano de retorno, e não passou só um ano na Série B, é ano de permanência, Marcela, mas é um ano de permanência para não sofrer. É um time que pode, sim, fazer um campeonato mais tranquilo, distante da zona de rebaixamento. Pois é, e aí é um Coritiba também que sofreu sem a presença do Aleph Manga, né? Porque ele está envolvido, foi citado também nas investigações. E aí o atacante, um dos principais jogadores do Coritiba, não estava em campo. Elton, a gente vai falar agora da partida do Corinthians. Galera, é o seguinte, né? O Barbieri, né, não tem conseguido dar constância aí nesse time do Vasco. O Vasco não vem conseguindo fazer bons jogos nessa última rodada. A equipe jogou muito bem na primeira rodada, venceu o Atlético Mineiro no Mineirão. Na segunda rodada jogou contra o Palmeiras, chegou a abrir 2-0 e o Palmeiras chegou a empatar, né? Depois disso a equipe do Vasco não vem conseguindo jogar bem. O Vasco trouxe o Andrei de volta, mas não é o Andrei da Série B do ano passado. É o Andrei que não conseguiu ainda apresentar o bom futebol que é se esperado pelo que ele apresentou ano passado na Série B. É um jogador que foi vendido para o Chelsea, voltou para o Vasco para poder contar lá as horas lá para ele poder atuar na Premier League, né? E assim, é um jogador que está muito abaixo ainda da expectativa pelo que ele pode apresentar em campo, né? E assim, o Vasco vai ter um pouco de dificuldade na temporada se o Barbieri não achar um jeito de fazer essa equipe conseguir jogar um melhor futebol. Na minha opinião, o Bambu, eu não curto muito o futebol do Bambu, é zagueiro mesmo, tem uma saída de bola assim terrível, entendeu? Então o Barbieri vai ter dor de cabeça com esse time do Vasco, né? Tem muita coisa para poder acertar, né? É uma equipe assim que não tem que brigar, tem elencos piores do que o do Vasco, né? E o Vasco não tem que ficar passando perrengue. Esse ano é o ano pro Vasco se firmar na Série A com tranquilidade e brigar. Sul-Americana, na minha opinião, no mínimo é obrigação. O time do Vasco, na minha opinião, é obrigação tá pelo menos na Sul-Americana no próximo ano. Porque brigar por rebaixamento não dá. Não dá. E eu vou ser bem sincero, se a equipe do Vasco não reagir, não conseguir apresentar um futebol decente nas próximas rodadas, eu acredito aí que a manutenção do Barbieri não sei se vai ser possível. Porque o Vasco desse ano não quer correr perigos de rebaixamento, né? Não faz sentido isso, né? E se o Vasco não conseguir manter esse futebol aí, vai ser muito complicado, galera, muito complicado mesmo, entendeu? O Vasco, na minha opinião, deveria brigar na parte mediana da tabela, não na parte de baixo. O Vasco inicia bem, daqui a pouco vai só caindo. Não tem noção isso, não tem. E agora nessa próxima janela agora do meio do ano, tem que contratar jogadores. O Vasco tem que trazer jogadores, porque não pode passar sufoco na Série A, porque esse ano a Série A está sendo muito competitiva, galera, e não faz sentido isso. Eu queria a participação de vocês aí, coloca nos comentários sobre o time do Vasco e também o Coritiba, galera. Na minha opinião, o Coritiba tá brigando para não ser rebaixado para a Série B. O futebol esse ano, né, a competição do Coritiba é contra o rebaixamento. Do Vasco, para mim, não é contra o rebaixamento. Se conseguir acertar esse time até antes do primeiro turno, acredito que o Vasco pode brigar sim, pelo menos ali oitavo, décimo, fazer um campeonato bem parecido com o que o Botafogo fez na última temporada. Essa é a minha opinião, galera. Coloca nos comentários a opinião de vocês e não esqueça totalmente de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.